Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Isaías 55 e 56 e vamos começar a ler a primeira carta de Pedro. Vamos começar então com a leitura. Esse capítulo 55 de Isaías é bem curtinho. Ou eu me enganei? Não, tem 13 versículos, tá certo. Vamos à leitura. O convite gracioso de Deus. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Esse capítulo 55 é muito bonito também. Deus chamando o seu povo a buscá-lo, a encontrar nele tudo o que precisam, né? No início do capítulo, ele falando: venham, comprem pão, né? Bebam, sem nenhum custo para vocês. Então, é um convite gracioso mesmo, Deus chamando o seu povo para si. E aqui nesse capítulo também há uma ênfase bem forte na palavra, de como essa palavra, esse chamado, a instrução do Senhor é importante para a nossa vida, né? Como ele diz aqui, toda palavra que sair da sua boca não voltará sem primeiro cumprir aquilo que ele tinha a intenção de realizar. Deus age por meio da sua palavra. Então, é um capítulo que nos chama a atenção para a palavra, para os propósitos de Deus. Vamos ao capítulo 56 agora. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado
quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os meus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Esse trecho também maravilhoso, né, da intenção de Deus em trazer salvação para pessoas de todas as nações, para estrangeiros, que é o que a gente vê acontecendo no Novo Testamento, o Evangelho sendo pregado e alcançando vidas em outros cantos, o reino de Deus expandindo. Então Deus vai reunir gente de todos os cantos do mundo para si. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para sua ganância. Todos, sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho. Vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Esse trechinho aqui já é uma denúncia contra os atalaias de Israel, aqueles que deveriam perceber o perigo, alertar a população do perigo, são na verdade cegos e estão comprometidos mais em se autossatisfazer, são sonhadores preguiçosos, gostam de dormir, assim por diante. Muito bem, agora vamos iniciar a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Então essa é a primeira carta do apóstolo Pedro. Ele não escreve especificamente para uma igreja, ele está escrevendo para os eleitos de Deus, olha só, que são forasteiros da diáspora. A diáspora é um evento, vamos dizer assim, né, que forçou que os cristãos se espalhassem por várias regiões. Então, esses forasteiros, eles estão aqui nesse momento alojados nesse lugar chamado Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, Pedro se dirige a um grupo grande de pessoas. A ideia é que essa carta fosse distribuída para vários cristãos, várias comunidades em vários locais.
Ele chama o povo de Deus de eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando aqui diz que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, muita gente vai olhar para esse texto aqui e vai falar: olha, a eleição é mediante a presciência de Deus. Quer dizer, Deus previu que alguns creriam no Evangelho, e então os predestinou, os elegeu para a salvação. Mas não é isso que o texto está dizendo, né? Esse texto, essa palavra presciência, embora possa dar essa conotação, né, de talvez de uma previsão, um conhecimento antecipado, é mais do que isso. Na realidade, certamente essa palavra tem a ver com um conhecimento em termos de intimidade mesmo, né? De apropriação, de Deus ter conhecido de um modo especial aqueles que ele escolheu, né? Mesmo antes, né, da fundação do mundo. Então, creio que é por esse caminho que a gente deve seguir. Vamos seguir aqui a leitura? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, Pedro começa aqui exaltando a esse Deus, bendizendo a esse Deus que por conta da sua misericórdia nos regenerou, nos deu uma esperança através de Cristo, através da sua ressurreição, uma herança perfeita, uma herança incorruptível, uma herança que está guardada para cada um dos eleitos de Deus. Esta salvação, portanto, está preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, versículo 6, nisso vocês exultam. Nisso o quê? Na misericórdia de Deus, na viva esperança que Ele nos deu. Nisso vocês exultam, vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo, olha, nessa misericórdia, nessa graça, nessa herança, vocês se alegram, ainda que vocês não tenham visto, né? Como diz ali no versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Então vocês exultam, vocês se alegram, ainda que vocês estejam passando por diversas provações, né? Mesmo não vendo agora, continuando o versículo 8, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho,
coisas essas que anjos desejam contemplar. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Essa ideia aqui da palavra que permanece para sempre, né, foi dita lá em Isaías 40. De certa forma também essa ideia está presente lá em Isaías 55, que a gente leu hoje, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por podermos iniciar a leitura da primeira carta de Pedro, uma carta também muito importante para nos lembrar do que realmente fundamenta a nossa vida, a esperança que nós temos e como nós devemos nos alegrar, ainda que no tempo presente a gente viva circunstâncias tão difíceis, a gente pode se alegrar no Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo convite gracioso que o Senhor nos faz em Isaías 55. E também, ó Deus, pelo capítulo 56, que nos faz refletir nesse propósito magnânimo do Senhor de atrair pessoas de todo mundo para Ti, Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, nos ajude a perseverar na leitura da Tua palavra, mesmo em dias mais difíceis. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia para seguirmos adiante. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.